O PCcast de hoje conversa com o presidente do Simans e prefeito de Curral de Dentro, Adaildo Tampinha. Depois da vinheta, confira o nosso bate-papo. Tampinha, grande prazer te receber aqui. Estava querendo já essa entrevista há um bom tempo, ainda bem que deu certo, né? Para que nós possamos conversar sobre a sua trajetória, bonita trajetória, e também sobre este consórcio, que é o Simans, que começou com uma finalidade que hoje já deve ser um dos maiores consórcios intermunicipais de Minas Gerais, quiçá do Brasil. Seja muito bem-vindo ao nosso PCcast. Fala, PC, boa tarde. Uma satisfação, um prazer muito estar aqui e que a paz esteja com todos. Obrigado pela oportunidade, de poder compartilhar com vocês um pouco da nossa história, um pouco do nosso projeto. Então, para mim, é uma satisfação muito grande, poder estar aqui com você. Eu falo que tudo tem seu tempo e sua hora, né? Nós tentamos, mas graças a Deus deu certo e aqui a gente está, para a gente compartilhar com vocês algumas experiências nossas aí. Tampinha, primeiro nós vamos começar do começo, né? Eu gosto de falar isso aqui. Queria que você falasse quais são as suas origens, se você é da região de Curral de Dentro mesmo, ou se você foi para lá. Conta um pouco a sua história para aquelas pessoas que só te conhecem já prefeito. Bom, eu sou filho de Curral de Dentro, filho de seu Nelson e dona Regina, eu sou o quinto de 13 filhos, então nasci e criei em Curral de Dentro, e Curral de Dentro é uma cidade que fica no Alto Rio Parque, hoje é uma cidade que tem os seus potenciais, graças a Deus é uma cidade que está caminhando muito, ao desenvolvimento, mas a nossa infância foi de muito trabalho, em Curral Dentro, na minha infância e adolescência, jovem, não tinha ensino médio, fui estudar em Itaiubeiras, morei por 4 anos e alguns meses em Itaiubeiras, depois voltei para Curral de Dentro, já tive a felicidade de ingressar no estado, comecei a dar aula com 19 anos. Aula de quê, Tampinha? Eu sou habilitado, em educação física, história, matemática e geografia. Ah, bacana, então era de tudo um pouco. De tudo um pouco. Na verdade, a minha primeira profissão foi ser cabeleireiro, tinha um salão também de cabeleireiro. Bacana. E aí a gente partiu para o lado da educação, comecei a trabalhar no estado, ainda muito jovem, graças a Deus. Trabalhei em Santa Cruz de Salinas também, e foi onde eu conheci minha esposa, e lá a gente se casou. Eu tenho 2 filhos, minha esposa Graciele, meus filhos Luca, Tony e Ranelisa. Dia 20 agora o Luca Tony já faz 18 anos, a Ranelisa fez 14 anos em fevereiro. E, como eu falei, Então você gosta de futebol, né? Eu gosto de futebol. Na minha infância, adolescência, até joguei bastante. Porque Luca Toni é uma homenagem ao jogador? Ao jogador. Ao jogador. Grande centroavante italiano. Isso, você conhece bastante. Então é isso mesmo. Era uma referência que a gente tinha, e eu coloquei o nome dele em homenagem ao Luca Toni. Bacana. Tampinha, e aí você, professor, cabeleireiro, quando você começou a dar aula, você parou com o salão ou você manteve os dois? Não, eu parei, porque na verdade eu comecei com o salão primeiro. Ah, entendi. Comecei com o salão primeiro. Aí na verdade, eu morei em São Paulo também um tempo, morei em São Paulo, então eu já rodei um pouco. Então, em São Paulo, eu aproveitei meu tempo de folga que eu tinha na firma, trabalhava de 4 da manhã até às 5 da tarde, aí eu saía às 5, às 18 eu entrava no curso de cabeleireiro, ficava até às 9 da noite. Bacana demais. E onde que despertou a sua veia política? Que você foi instado a se candidatar? Sua família já tinha alguém da política ou você começou essa trajetória lá? Na verdade, meu pai ele sempre foi muito participativo na política. Ele não tinha, o desejo de se candidatar, mas ele manifestava assim de forma bem aflorada na política. Quando ele tomava a sua posição, ele participava de forma efetiva. Então, assim, mas como eu sempre gostei de estar no meio de pessoas, sempre dei aula, eu sempre coordenei times de futebol, então ali já era uma posição, sei lá, um perfil de, vamos dizer assim, de líder, Então a gente já comandava as nossas equipes, dentro de sala de aula, a coordenação de projetos, enfim, a gente já tinha esse perfil. E aí, minha tia foi candidata a vereadora em 96, foi quando o Curral emancipou em 95, 96 é a primeira eleição, ela candidatou e ficou na suplência, mas na verdade ela entrou para cumprir aquela legenda, de Sim. mulheres, E aí acabou que ficou na suplência, depois ela assumiu o cargo de vereadora, mas também ficou só o mandato, porque ela não tinha interesse, ela não gostava muito dessa vida pública,
pessoa muito boa, mas ela só ficou um mandato. A partir daí, mais ninguém da família. Depois dela, eu tentei, né? Eu queria, mas o meu pai, até naquele momento, ele achava que eu não tinha tanta responsabilidade, né? Muito jovem para ingressar na política, ele entendendo ele que a política é coisa séria, né? Não pode ser uma coisa para você chegar e aventurar. Achar que porque você ser jovem, você ter uma relação muito boa, né, com as pessoas, você vai corresponder à expectativa. Então, ele não deixou, por uma questão de responsabilidade mesmo. Hoje eu entendo perfeitamente isso. Mas, graças a Deus, como eu falei sempre, no tempo certo as coisas acontecem. E a partir dali, professor, depois comecei a trabalhar com um grupo nosso lá, perdemos as primeiras eleições, depois que nós ganhamos, né, eu assumi a superintendência de esporte do município, 2 anos. Nesses 2 anos, passou 4 secretários de saúde no município. Ninguém ficou, dentre eles nutricionistas, dentistas, enfermeiros. O prefeito, na época, me chamou para assumir a Secretaria de Saúde. Eu falei, quem é profissional da área não está ficando e eu vou ficar? Não, vou não. Não, aí ele falou assim, não, fica aí até só para resolver uns problemas, que tem que pagar servidores, não tem como, tem que ter uma assinatura lá. Só 30 dias, só tem a gente arrumar alguém. Para ficar 30 dias, acabou ficando 10 anos na Secretaria de Saúde. Que aí, de fato, foi um setor que me ajudou muito, né, a ganhar a confiança do povo pelo trabalho que nós fizemos. E eu coordenei a Secretaria e a Secretaria de Esporte ao mesmo tempo, né, simultaneamente ganhamos, só por uma, mas desenvolvendo o trabalho porque a gente gostava muito. E a partir dali, nós caímos na graça do povo, fui candidato a vice-prefeito, né, em 2012, na gestão de 2013 a 2016, e a gente tinha um projeto de grupo, mas em Aí 2017 você foi eleito vice-prefeito fui eleito vice-prefeito. em 2012, né? Da gestão de 13 a 16, né? E aí acabou que nós tínhamos um projeto de grupo, mas na verdade lá na frente esse projeto não se concretizou em função de outros interesses de outras pessoas. E eu não concordei com o projeto, até porque nós tínhamos apalavrado, nós tínhamos um projeto para a cidade, e eu não concordei, afastei do grupo, mas mesmo assim disputei de uma candidatura assim mais de protesto mesmo, sabe? Eu não achei correto por tudo que nós tínhamos combinado e acordado. E aí em 2016 eu perdi uma eleição para prefeito. E aí, em 2020 eu voltei e ganhei do grupo que tinha vencido as eleições. E assim, Gosto muito de ler e pesquisar, Tampinha. Aí eu vi que em 2016 foi uma eleição de mais ou menos, sei lá, 70-30, 69-31%, né? 2016, né? 2016. Foi isso mesmo. E aí você volta em 2020, candidato de novo, perseverante, e vence a eleição contra a pessoa que tinha te derrotado em 2016. 2016. E você venceu as eleições ali, me corrija se eu estiver enganado, quebrando um ciclo de muito tempo de permanência de um determinado grupo, né? É, é, talvez, acho que foi o primeiro prefeito, Na verdade, ele foi o segundo prefeito. Ele estava indo para o seu quarto mandato. indo para o quarto mandato. Isso. E numa questão já que era. Porque a eleição de 2016 foi uma eleição de muita renovação, onde muitos prefeitos perderam. A eleição de 2020, nem tanto. Mas aí você consegue vencer as eleições de um prefeito no cargo. Como é que foi isso? Na verdade, é o seguinte, quando Como é que você trabalhou esse sentimento lá com a população para conseguir uma vitória expressiva a esse ponto? Na verdade, é o seguinte, quando nós estávamos no grupo, eu nunca tentei, eu fiz qualquer tipo de trabalho que demonstrasse que eu estava querendo o holofote, sabe? Assim, que queria me aparecer. Tudo que eu fazia, eu associava com o prefeito, né? Eu vou dar só um exemplo bem rapidinho aqui na área da saúde. Por exemplo, vamos imaginar que você precisava de um procedimento cirúrgico, era algo, um processo de alta complexidade. Você chegava para lá, Tampinhão, essa cirurgia que eu fui encaminhado para isso, eu pensei o seguinte, eu vou ter que conversar com o prefeito, né? Hoje é quinta-feira, você volta aqui na próxima quinta, porque esse é um caso mais complexo, e eu preciso conversar com ele. Falei, tudo bem. Aí, nesse intervalo, eu começava a correr atrás. E eu, graças a Deus, eu sempre fui muito bem relacionado, busquei sempre fazer amizades com órgãos, né, que estivessem um pouco acima ali, para que nós pudéssemos estreitar os laços, conseguir essas coisas. E aí, eu consegui a cirurgia, o procedimento, quando você voltasse na outra quinta, e aí você conversou com o prefeito? Não, conversei. Qual foi a resposta dele? Ele falou para mim não só agendar o seu procedimento, mas pediu para mim não deixar faltar nada para você. Então, eu nunca quis isso para mim. E então, ele sempre ficou com essa patente, né? Mas esse processo ele nunca soube como é que fazia, como é que resolvia. Entendi. E aí, acabou que esse mérito ficou para ele. Quando nós tivemos a desavença política, né? Que eu respeito por ele é incondicional,
Mas deu a entender que Tampinha foi o vilão da história. Tampinha quis algo que não estava prometido. A Tampinha foi o Judas do grupo. Aí Tampinha saiu. Só que os 4 anos que eu fiquei fora do grupo ele foi primordial para a população perceber que muitas coisas aconteciam no grupo porque Tampinha fazia parte. Porque Entendi. só saiu Tampinha do grupo. E o grupo ficou todo lá, mas as coisas não aconteciam da mesma forma. Então, o povo, por si só, percebeu que nós tínhamos uma participação muito grande nas ações do grupo, porque eu, graças a Deus, eu me acho assim bem, como é que eu posso dizer, eu sou muito ativo, sabe? Não importa se o meu setor é saúde, que eu não vou ajudar a educação. Então, eu ajudo a educação, eu ajudo o esporte, eu ajudava todo mundo. Associações, dificilmente eu perdi uma reunião de associação comunitária. Estava presente, eu era muito bem formado no município. E esses 4 anos eu não tomei aquela posição de oposição, sabe? Ficar batendo de prefeito, xingando prefeito. Não, não faço Aí isso. você continuou trabalhando. Continuei trabalhando, eu comecei a trabalhar. Quando eu perdi as eleições, eu sou professor, eu vendo aulas. Não sou empresário, eu não tenho outra fonte de renda. Então, eu comecei a trabalhar em alguns municípios. Perder uma eleição te coloca numa situação financeira complicada, né? Então, eu comecei a ter dificuldade financeira. E eu comecei a trabalhar no município lá que é de Santa Cruz de Salinas. E a minha dificuldade financeira me fez, né, andar 54 quilômetros todos os dias de bicicleta. Indo e vindo. Então, eu usava a bicicleta para ir trabalhar. Você trabalhava, que história bonita também. É, Você perdeu a eleição e outra coisa. Geralmente tem gente que fica vaidoso quando entra para política, candidato a prefeito, né? E aí você já tinha, ou vai trabalhar como deputado, alguma coisa assim, mas você já tinha esse status de ter sido candidato a prefeito, secretário de saúde do município 10 anos, mas você volta para a sala de aula, você fazia o trajeto de bicicleta? de bicicleta. Eu fiquei durante 4 meses trabalhando em Curral dentro da Santa Cruz, eu ia de bicicleta. Porque assim, eu não tenho lá, o pessoal sabe dessa história, né? Eu não tinha receio de falar que eu tinha dificuldade. Eu tinha um Fiat Uno, mas eu tinha dificuldade de colocar o combustível no carro. Porque eu tinha outras prioridades, né? Entre família, despesa de casa e tudo. E era uma distância que eu, como professor de educação física, né? Eu estava bem fisicamente. Então, para mim era um percurso tranquilo. Eu saía em volta de 4h30 da manhã, para estar lá 7 antes das 7 da manhã. Dava minha aula, quando era 11 horas, eu já pegava a bicicleta e voltava, porque 1 hora da tarde eu tinha que estar em Curral Dentro, porque eu entrava na escola de Curral Dentro 1 hora da tarde, né? Então, assim, aí eu peguei outras aulas também, dava aula de Zumba, então a aeróbica no distrito de Aboboa, né, que era outro distrito lá. Então, fazia essa corrida o dia todo, era de 4h30 da manhã até as 9h30 da noite, durante 4 horas. E com tudo isso, dava tempo para você fazer campanha, Tampinha? É porque, na verdade, é o seguinte, eu sempre gostei de usar as redes sociais, né? Entendi. Eu usava as redes sociais, e na época o Então você Facebook, né? conseguiu usar bem, né? Então, o pessoal, eles conseguiam acompanhar o meu dia a dia. Então, quando tinha os eventos também, lá nós temos o Pedal CDD, que é um dos eventos, um dos maiores eventos de ciclismo da nossa região, considerado hoje um dos mais bem organizados. Eu fazia parte desse grupo, então as pessoas começavam a me acompanhar também, vendo, né, a nossa caminhada, a jornada nossa. Então, assim, era algo que, de uma certa forma, as pessoas começaram a entender. Os pais, eu criei um vínculo com os pais muito forte, né, porque eu dava aula para os alunos, então nós criamos naquela oportunidade alguns métodos de lecionar, despertando, né, os princípios de valores nas crianças, nos adolescentes. Criei um projeto Atleta para Cristo, onde minha folga era no sábado. Então, todo sábado eu estava com 58 meninos, dando aula de futebol para eles e também incentivando eles a ler a Bíblia, né, para que eles pudessem caminhar dentro dos princípios ali. E aí os pais perceberam isso. Só que esse projeto ele demorou menos de um ano, porque eles tomaram o campo, né? Não deixou eu continuar com o projeto. E eram muitos meninos, dava para levar para uma quadra. E então aí o projeto se encerrou. Mas eu nunca baixei a cabeça com essas coisas e continuei trabalhando. E aí chegou o ano de 2020, né? Que foi um ano muito importante. Me coloquei à disposição e desacreditado, né? Porque perdeu uma eleição com alguém que estava fora do poder, né? Entre aspas, porque ele era secretário na gestão que eu era vice. E aí a gente enfrentar ele depois de ter perdido. Os votos que ele colocou de frente em mim em 2016 foi maior do que a minha votação. Então ali era para qualquer um ter falado assim, não, não dá para mim não. Só que você perseverou, acreditou e foi. E acreditei, foi. Eu acho que todos nós temos que ter essa autoconfiança, sabe? Na gente. Eu sempre falo que existem alguns princípios, alguns valores nesse meio, no meio da política, mas em especial na vida da gente. A gente precisa ter muita confiança em nós mesmos. Mas tudo se concretiza quando você começa a ser confiável, né? A partir do momento que você conquista a confiança das pessoas, aí as coisas tendem a melhorar e a mudar. É isso que eu falo. Dinheiro, Tampinha, passa, né? Agora, a única coisa que as pessoas carregam com elas é o nome delas, é a credibilidade.
Então, se você perdeu o seu nome, você perdeu sua credibilidade, você passa a ser alguém completamente, isso aí que você falou, desacreditado, alguém que não tem, né, nenhum conceito de vida na sociedade. A Não, palavra da gente é um negócio que precisa ser muito forte. não, porque assim, igual eu falei para você, meus pais, eles sempre foram muito rigorosos com a gente, né? Porque teve 13 filhos, né? Então era a geração os filhos, além do respeito, tinham medo dos pais. E os nossos pais, eles nos ensinaram, graças a Deus, 13 filhos, né? Hoje nós somos 10, que faleceram 3, mas não, graças a Deus, não teve nenhum, com nenhum tipo de currículo que vai contra os princípios da boa convivência, né? Então, assim, quando eu morei em Itanhubeira, fiz grandes amizades, quando eu coloquei meu nome para apreciação popular, pessoas de Itanhubeira torcendo muito por mim, porque conhecia, trabalhei em oficina, e eu, para morar em Itanhubeira, que eu também não tinha coisa, eu trabalhei um ano de doméstico, tá? Só para me ter a casa para morar, para me estudar, concluir o ensino médio, eu trabalhei um ano, lavando, passando e cozinhando para um amigo, que hoje, sempre que eu falo nas minhas oportunidades de gratidão, que eu sempre falo, gratidão é uma prece que agrada a Deus. Então, assim, o Carlinhos Motor, o Cássio, da Autoelétrica, foram pessoas que me abraçaram, né? O Charlão Mala, e também tem o Djalma. Então, quando eu cheguei para Itanhubeiras, eles me abraçaram. Mas eu sempre tive essa facilidade de fazer amizade, sabe? Graças a Deus, porque eu não gosto mesmo que eu estou no meio político, mas eu não gosto de escândalo, não gosto de barulho, eu não gosto de briga, não. Eu acho que cada um toma um rumo da forma que ele acha que é melhor. Eu acho que eu tenho como conquistar tudo que eu conquistei hoje sem precisar pisar em quem É quer que isso aí, seja. Tampinha. Aí você vai eleito, 2020, foi eleito, governou, primeiro mandato, você foi reeleito. Quais que foram os seus principais projetos que você acha que fizeram com que a população te desse um novo mandato depois de finalizar o seu primeiro? Bom, quando nós disputamos as eleições de 2016, nós tínhamos proposto naquele momento, naquela oportunidade, de expor propostas, né? Nós defendíamos algumas causas, dentre elas, um olhar diferente do governo do Estado federal para a nossa região. O Alto Rio Pardo é uma região que hoje é aproximadamente mais de 150 mil pessoas lá e tem mais de 150 mil eleitores. Nós não temos um representante da nossa região. Nós vamos chegar lá. Vamos Certo? chegar lá. Já teve 3. Vou dar um spoiler aqui, eu vou falar sobre isso com o presidente Simãs. Sim, Parece não, Tampinha, que a gente às vezes tem uma cara mais nova, assim, embora, mas nós já rodamos estrada de chão. Também para 30 anos de profissão em 2026. Esse podcast, inclusive, está comemorando isso. Eu lembro, como jornalista, que a nossa região, eu vou fazer para você uma pergunta específica sobre isso, mas eu sou da época em que Geraldo Santana, Péricles e Cilo Costa eram deputados isso, ao mesmo tempo. isso. Então, assim, Então tinham 2 estaduais e um federal de lá, exclusivos. Era. e quando eu ia contar esse contexto, eu ia chegar, né, para nós entendermos como que as coisas mudaram, né? Então, eles conseguiram essa proeza, mas fruto da região entender a importância e abraçar quem é da região, né? Então, assim, em 2016 eu colocava que nós tínhamos que defender algumas causas, as pavimentações das nossas estradas, isso que só ia acontecer se os prefeitos se unissem, se a população tivesse ciência da importância da união. Em 2020 a gente ganha as eleições, em 2021 eu venho trabalhando com o meu plano de governo, colocando as ações, né, de forma que nós propomos. E ali eu propus uma das ações que de fato a gente ganhou, né, uma notoriedade não só no nosso município, mas na nossa região toda, que foi defender as políticas públicas micro e macro regionais. E aí nós criamos o comitê. E a primeira coisa que eu pensei comigo, município pequeno tem que ter cadeira. Se não tiver cadeira, ele se torna mais um, fica invisível, aí sempre vai ter que estar apoiando outros municípios, não desmerecendo quem quer que seja. Lógico. Mas vencendo as eleições em 2020, que as eleições, se não me engano, foi dia 16 de novembro, 15 de novembro, né? Em função da pandemia. Isso, Naquela 15 de novembro. Então, naquela mesma semana, eu consegui visitar todos os prefeitos eleitos. Dentre eles, o Deneval, o prefeito de Ribeiro, foi o primeiro que eu fui, pela a liderança que ele é, né? Um prefeito que dispensa comentários. Fui nele, fui no Quinca, e aí eu apresentei um projeto para a presidência de consórcio. E eu falei que eu tinha interesse em ser presidente do consórcio, o CISARP. E ali, né, a cidade de Itanhaém já fazia essa gestão há algum tempo. E aí eu fui nos 14 municípios pequenos, dos 18, fui nos 14 pequenos, propus a eles a ideia e todos os pequenos me abraçaram. Quando nós chegamos no dia, já estava consolidada a eleição, mesmo assim, né, com respeito aos outros municípios, sentamos com o Deneval, Selminha, São João, com Tuquinha, com Quinta, e eles administraram o Comar e eu fiquei no CISARP. Só que o CISARP ele é de saúde, mas ali eu vi a oportunidade de usar a marca CISARP
para que nós pudéssemos chamar a atenção do governo. E começamos a fazer reuniões. E ali nas reuniões eu propus aos colegas prefeitos. Então, essa reunião que hoje é proibido qualquer prefeito pedir UBS, pedir calçamento e tudo. Aqui nós vamos pedir as obras, que é o asfaltamento de Santo Antônio do Retiro a Rio Pardo, o hall de dentro a Taiobeiras, fruta de leite a Taiobeiras, e também de Vargem Grande a São João, Vargem Grande a Itaiabira, e Cachoeiro do Pajeú, a BR-251 e a Barra de Berizal. São as estradas entre os municípios. Entre os municípios, né? Porque lá nós temos um trecho chamado Estrada dos Três Vales, o hall de dentro a Mirandópolis, Santo Antônio do Retiro a Rio Pardo. Quem vem do sul da Bahia passa por curral de dentro, você pega ali o Jequitinhonha, Alto Rio Pardo e a Serra Geral. Então você corta uma volta muito grande, né? Se você tivesse acesso, mas a estrada de chão impedia. Todos os produtores de curral de dentro, quando a estrada estava ruim, para levar a sua produção para Salinas, para Taiobeiras, tinha que passar por Salinas. Um trajeto de 45 quilômetros ficava 120, né? Então inviável. E a partir daí nós ganhamos essa visibilidade, porque o governo do estado chegou próximo, entendeu o recado. Nós fizemos uma mobilização a partir do que eu consegui mobilizar os prefeitos. Aí já fui para outro campo, que foi o quê? Eu fui para as ruas. Então, montei uma tenda em curral de dentro com a caixa de som, chamando o povo para assinar na Baixa Assinada. Depois fui para Santa Cruz, depois fui para Maristela de Minas, depois eu fui para Taiobeiras, montei na praça, lá no Sabadão, todo mundo, inclusive tem nas minhas redes sociais isso aí. Então, nós colhemos mais de 20 mil assinaturas. E a partir dali eu comecei a convocar as autoridades do estado a ter curral de dentro, né? E nós levamos lá o doutor Jabas, Rodrigo Tavares, o Igoreto, sem falar dos deputados nossos, o Arno e o Marcelo, levamos o vice-governador, eram autoridades que o município nunca tinha visto. E aí, sem falar nas obras estruturando o município. Por exemplo, a pavimentação da Avenida Afonso Pena, que dá acesso a Curral de Taiobeiras, era do Estado. Pedi a desafetação do trecho, propus a pavimentação. Hoje é um ponto, todo mundo usa para fazer caminhada, que é uma área bacana, investimento no campo, de estudo de campo de futebol, na área de esporte. Mas eu acho que o maior legado que eu conquistei, né, que eu deixei no primeiro mandato nosso, foi despertar a política do pertencimento. Então, Entendi. eu mostrei para o povo de que o Rodrigo pertence a todos nós. E assim, no projeto de revitalização da Lagoa, que hoje é a menina dos olhos nossos, a população me ajudou. Eu convoquei todo mundo para participar. E foram muitas pessoas, entraram dentro d'água, ajudaram a fazer a limpeza. Hoje cuida. Hoje nós temos pedalinho, temos caiaque, é uma atração de final de semana. Né? Então, assim, teve muitas ações. Que legal, prefeito. E Maristela de Minas, que é o nosso distrito, tinha uma política de perseguição. Quem votasse contra ia para Maristela, de Curral Dentro, de Maristela vinha para Curral de Dentro. E aí eu entrei, já tinha um grupo nosso também, já estava acostumado com isso. Quando eu entrei, tu vamos fazer aí, vamos lá. Não, não quero ninguém. Quero todo mundo no seu lugar. Não quero ninguém mexendo. Ficar tendo um pai de família, uma mãe de família, não vou fazer isso não. Até porque não condiz com o que eu defendo, vai contra os princípios. Eu acho que o poder é muito passageiro. Sabe? Nada aqui pertence a nós, tudo é emprestado. Então eu tive a oportunidade. Verdade, amanhã é você que pode estar nessa situação. Nessa situação. Então, assim, quem quiser pode até fazer, mas eu pelo menos estou te considerando porque eu não fiz. E isso aí provou que deu um resultado muito grande. Por quê? Maristela de Minas, o grupo opositor nunca tinha perdido uma eleição lá. Nunca tinha perdido. Pela primeira vez eles perderam a eleição lá dentro de Maristela. E você teve uma diferença maior em Maristela do que em Curral de Dentro mesmo, né? Curral de Dentro mesmo. Por quê? Curral de Dentro ela é o maior colégio eleitoral do município. Então, assim, o prefeito ele ficou 16 anos no comando da cidade, criou-se alguns vínculos, né? E a gente entende perfeitamente isso. Então, tem pessoas que, na minha gestão, um bairro, nós pavimentamos 20 ruas só em um bairro. O bairro mais populoso, que ficou esquecido. Mas algumas pessoas ignoraram os feitos por conta de um emprego que o ex-prefeito deu. Né? Então, você vê que as pessoas têm um sentimento de individualismo, de egocentrismo, né? Mas nós estamos trabalhando com isso. Mas, até então, a gente considera que com a eleição muito bem, assim, muito bem votada pelas condições que nós tínhamos, né? Nós adotamos uma política de não fazer gastos excessivos, de não fazer aquelas coisas que vai contra, porque eu tive uma prova financeira em 2017 a 2020. Não teve ninguém que perguntou para mim assim, como é que você está? Como é que é a sua situação? Aí eu batendo bicicleta para lá, para cá, para sustentar minha família e tudo. Então eu não vou fazer loucura. Sabe, se o povo perceber e reconhecer o que eu fiz, ótimo. Se não, paciência. O poder é manda do povo. Então, não Tampinha, você conseguiu lá agora. Aí dessas estradas, eu fiquei curioso. Eu sei que uma você conseguiu arrumar, que é a de Curral de Dentro até Mirandópolis, que garante um acesso 100% asfaltado por dentro para Taiobeiras, é isso, né? Isso. Então, agora a pessoa não precisa ir mais para, quando ela ficar pronta, né? Não vai precisar mais ir para a BR para poder ir para Taiobeiras, certo? Isso. Vai. E nesse caso ficaria mais uma referência para Salinas, né?
Só que Salinho dá 80 km e de Curral dentro vai 45. Na verdade, quando nós propomos, né, com o governo do estado, que foi um governo muito sério com a gente, né, o Matheus Simões, o vice-governador, né, foi um homem de muita palavra, o Rodrigo Tavares, né, todos eles foram de muita firmeza com a gente, fez compromisso com a gente. E aí tinha uma linha de prioridades. E como eu estava à frente do consórcio, a gente colocava a ideia na mesa e os prefeitos hipotecavam nos pedidos. Então eu entendi que, mesmo eu sendo de Curral de Dentro, a estrada mais importante a começar seria de Rio Pardo a Santo Antônio do Retiro, um trecho de 32 quilômetros. E lá o governo começou por lá, fez a licitação, dividiu em 3 etapas. Esse trecho é muito importante. Ele desafoga, inclusive, a 251, que é a pessoa que passa ali sentido Janaúba, Mato Verde, né? Isso. Faz Mato Verde, Rio Pardo para lá. Para lá. Então, assim, aí mesmo assim, o pessoal, mas, pô, você teve a chance de pedir Curral de Dentro? Não. Vamos atender dentro de uma lógica, né? Atender de uma lógica. Eu acho que aqui, Rio Pardo é mais importante para a nossa região do que a de Curral de Dentro. E assim aconteceu. E agora, né, já fizemos todo o processo de Curral de Dentro da Miradópolis, só estamos agora a ordem de serviço, que é outra ação que me deu, graças a Deus, uma visibilidade muito bacana, né, perante os munícipes de toda a nossa região. E isso tem se expandido para onde a gente passa, né? O pessoal tem reconhecido esse trabalho da gente lá. Ô, Tampinha, e aí o seguinte, Curral de Dentro, só porque nós temos pessoas que vão nos ver e que não são de lá. Curral de Dentro são quantos quilômetros de Montes Claros? 289 km. 289 de Montes Claros via 251. Via 251. Porque não são aqueles 289 que a pessoa vai fazer em 3 horas de viagem, né? Vai fazer em mais de 4, não é isso? Já fiz aí 6 horas de viagem. 6, 7 horas. Isso aí. Um trajeto normal, 4 horas, né? É isso aí. Aí, beleza. São quantos mil habitantes o município? Hoje o censo está com 7.406 habitantes, mas o sistema de informação nosso hoje está chegando aos 9 mil. 9 mil habitantes, beleza. Já deu uma crescida boa. Sim. Com 9 mil habitantes, 289 quilômetros de Montes Claros, mais de 150 municípios ali filiados ao CIMANS, porque tem vários que não são da região, né? Que podem consorciar. Você se torna presidente de um consórcio que é hoje, talvez, o mais estratégico entre todos os consórcios intermunicipais aqui da nossa região. Porque ele tem uma característica, o CIMANS, que permite às prefeituras terem mais agilidade nos seus processos de contratação e mais transparência também, porque o CIMANS acaba que tem uma fiscalização maior do Ministério Público, Tribunal de Contas, etc. Né? Então, os municípios gostam muito de fazer, né, essas contratações pelo CIMANS para terem essa segurança, conseguirem melhores preços, melhores fornecedores, etc. É uma boa iniciativa e que está sendo replicada aí no Brasil. Acho que até Minas Gerais é um pouco pioneira, né? O próprio modelo do CIMANS. Aí muita gente pensa, gente, como que o prefeito de Curral de Dentro, num universo tão grande desse, né, vira presidente do CIMANS e foi uma eleição que é o seguinte, você não, os presidentes não brigaram, os candidatos, né? A classe política, né, os apoiadores que afloraram. Eu falava isso, eu falava, gente, os próprios candidatos em si, eles estão tranquilos, eles estão, o discurso deles está passivo. Mas, Tampinha, como é que foi isso, cara? Você, assim, surpreendeu muita gente. O mundo político talvez não tenha surpreendido o Alto Rio Pardo, porque você já tinha um trabalho lá de liderança, né? Mas como é que foi essa construção para você chegar à presidência de um consórcio tão importante? Bom, eu, dentro de todas, né, qualidades e defeitos que a gente tem, né, eu acho que uma das minhas qualidades é observar. Então, eu sou muito observador no cenário. Quando eu chego em algum ambiente, eu sempre falo com algumas pessoas que eu faço valer o que Deus nos deu, 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca. Então, enxerga bastante, escuta bastante e fala só um pouquinho. E eu lembro que em 2021 teve um encontro do vice-governador aqui em Montes Claros, e eu vim desse encontro, foi o primeiro encontro de prefeitos, e quando eu me apresentei, o Valmir Moraes se aproximou de mim. Né? E ele fez até um comentário engraçado desse dia e tal, e a partir dali ele me chamou para conhecer o CIMANS. E nós saímos abraçados, né? Valmir Moraes é meu amigo, ex-prefeito de Patis e ex-presidente do CIMANS. Do CIMANS, isso. E aí a gente saiu para conversar e fomos para o CIMANS lá e começou a me falar do CIMANS. E eu comecei a observar o CIMANS, né? O que era o CIMANS, como é que era e tal, mas eu já estava presidente do consórcio lá na minha região. E aí veio para a reeleição de Valmir,
né? Valmir percebeu também, né, essa participação que nós tínhamos na nossa região. A gente, graças a Deus, e os colegas prefeitos tinham uma liderança ali, os prefeitos me ouviram bastante, então o Valmir consolidou com a gente ali uma proposta de fazer parte da chapa com ele. Só que naquele momento nós saímos aqui vice-presidente de Valmir, para ir para o segundo pleito, e aí teve, né, naquele momento, um desejo de Zé Aparecido de ser o vice. Ele não abria mão disso. Zé Aparecido, prefeito de Janaúba. Janaúba, ele não abria mão disso. E aí, nessa oportunidade, o Valmir me liga, ó, não quero conversar com você, está tendo uma situação aqui e tal, o Zé quer ser o vice, não abre mão. Eu falei, Valmir, estou aqui para somar, sabe? Eu não faço questão. Eu creio que eu consigo te ajudar como prefeito, membro da chapa, qualquer coisa. Então, se ele tem todo o desejo, pode deixar ele, não preocupa com isso não. E assim aconteceu. Então, o Zé veio, vamos ver, quando foi para a sucessão, né, eu acho que o trabalho que nós fizemos, na confiança com os colegas prefeitos, né, acho que essa demonstração de dar sequência ao legado de Valmir, que é o mais Valmir, por mais amigo que nós dois somos, mas temos duas personalidades extremamente diferentes. Né? O Valmir, quem conhece, ele sabe, eu até brinco, o Valmir nasceu sem estupim, né? E eu já sou mais tranquilo, mas é uma pessoa que tem uma forma de administrar com muita austeridade, sabe, com muito compromisso, responsabilidade. Eu aprendi muito com isso. Ele é uma liderança nata. Comecei a caminhar com o Valmir. E aí, quando surgiu a possibilidade de estar presidente do Simãs, eu falei, chegou o momento agora. E aí foi quando nós começamos a articular. E eu chamei o Zé em uma oportunidade, falei, Zé, e ele também quis, ele sentou eu, o Valmir, o prefeito de Josenópolis, o Daniel também estava na mesa, e ele até falou, Valmir, você não tem compromisso comigo, né, de fazer a sucessão, mas eu tinha o desejo de ser candidato a presidente. Aí o Valmir falou, que bom, Zé, pois aqui também tem um que também quer, Tampinha também quer. Senta vocês dois e conversa, né? Quem for do grupo, aí nós estamos aqui para apoiar. E nisso, né, ele falou, vamos ver. E a conversa encerrou ali, não teve um diálogo. Logo depois, quando aflorou já a disputa, mesmo se Tampinha é candidato e tal, aí eu comecei a buscar os apoios, né? Que além de prefeitos, conversei com o Marcelo, conversei com o Ali, Fred Costa, Pinheirinho, provavelmente já endossou a nossa candidatura também, que levou nós em todos esses lugares. Né? E aí a gente consolidou a nossa candidatura. Depois eu voltei a chamar Zé para conversar. Zé, vamos conversar? O Simões é maior do que nós, eu acho que nós temos que entender isso e se você mostrar para mim que tem número suficiente para ganhar, eu vou te abraçar no projeto. Ao contrário, me abraça, vamos andar trabalhar junto, não vamos dividir a instituição, não. E ele falou comigo, não, eu sou candidato até os 45 segundos do tempo. Eu falei, então tá bom. E Zé, ele é um prefeito que dispensa comentário, né? Um excelente gestor, fez aí, não é à toa que ele teve 90 e tanto por cento da votação do seu município, mas nós estamos falando de consórcio, é diferente, né? Não estamos falando de prefeito para prefeito. Então, esse trabalho nós fizemos, né? Ele adotou uma campanha, né, de rede social, né, de mostrar a força dele, que é inquestionável, a força dele, mas eu fiz um levantamento estratégico dentro do Simãs. Né? O número de prefeitos de cidade do mesmo porte que a minha era mais de 60%. Né? Então, ou seja, quando eu falava com os prefeitos, eles entendiam o que eu estava querendo dizer para eles. Então, ou seja, eu mostrei para eles que eu seria um porta-voz, que o Simãs seria uma extensão dos seus gabinetes. E aí, então, das 123 cidades aptas a votar naquele momento, eu fui de 61. Eu visitei 61 prefeitos. Né? Então, eu não parei. Então, assim, eu acho que isso também deu a nós essa credibilidade com os colegas prefeitos. E chegamos. E aí que vem o maior desafio, né? Que é estar na frente de uma instituição que logo depois que nós assumimos o consórcio, nós tínhamos já uma relação com outros municípios que não estavam no consórcio. Estamos passando a chegar na beira de 150 municípios consorciados hoje. Bacana. Aí você já está completando quase 90 dias? A gente, né, foi dia 6 de janeiro. 6 de janeiro, mais de 90 um pouquinho. Isso. E deixa eu te falar, não que não tivesse pacificado, mas assim, a eleição lá já passou, você já conseguiu o pessoal que foi candidato nas chapas adversárias, na chapa adversária a sua, já está participando do consórcio normalmente? Como é que está esse diálogo? Essa relação, não, como eu falei, o que eu falei no dia da eleição, né, que foi um vídeo que viralizou aí, né, nas minhas redes sociais, todo mundo compartilhou isso. Eu lembro disso, foi muito bonito. Até o encerramento lá com os deputados que não te apoiaram, você dando a eles a oportunidade de falar também, foi interessante isso. Sim, é que eu falei o seguinte, a eleição tinha chapa 1 e chapa 2, encerrou-se. Eu falei com o Zé, vem que eu chamei Zé do meu lado, né, tem essa imagem aí, eu chamo ele, tudo que eu falei aqui dele, eu repeti lá no momento, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, é um exemplo para todos nós. Eu não abro mão da participação dele na gestão do Simãs. Né? Então eu conto muito com ele, que agora acabou chapa 1 e chapa 2, agora somos chapa única.
todos pelo Simãs. Chamei o Paulo Guedes, chamei o Ricardo Campos, o Arthur Santiago, Marcelo Freire, todos os deputados que estavam naquele momento, chamei todo mundo para gente. Sinta-se, o Simãs será uma extensão dos seus gabinetes. Então, eu quero que vocês usem o Simãs em favor dos seus munícipes, em favor da população. E a partir daí é o que eu estou tentando, né? Claro que teve um só prefeito que se afastou do consórcio, pediu para sair do consórcio, mas em compensação nós estamos agora, filiamos 16, consorciamos, né, 16 com a gente, e tem mais 15 em processo nos seus municípios, porque tem que ser aprovado na Câmara, né? Regulamentando a situação. Então, graças a Deus, nós ganhamos muito mais do que nós perdemos. É claro que nós entendemos que existe nesse meio político as suas afinidades, né? Então, ou seja, existe um grupo ali que seja de direita, de esquerda, de centro, né? Vai ter as suas preferências, mas eu sempre mostrei para todos que eu vou trabalhar de forma que eu consiga transmitir aos que votaram em mim a confiança, a gratidão minha por eles, e aqueles que não votaram, que eles falam assim, não, realmente, acho que o Tampinha está no caminho certo, que a gente possa ter a humildade, né, de reconhecer isso, não deixar que algumas outras questões sobrepõem o que de fato interessa, que é a gestão dos Simãs, com muita sinceridade, com muita transparência. E outra coisa, eu busquei sempre me estreitar os laços. Com quem? Com os órgãos fiscalizadores. Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, da União. Então, hoje nós temos uma relação muito boa, né? Então, tentei a todo tempo mostrar que o Simãs quer fazer o que é certo, né? Para que os prefeitos tenham essa tranquilidade, né, de usar o serviço do Simãs sem ter nenhum tipo de preocupação, porque eu falo, uma vez prefeito, eternamente prefeito, né? Então, sempre as ações, todas as nossas decisões aqui vai nos trazer consequências lá na frente, né, independente de qual seja. Mas, enfim, o nosso papel é esse. Então, eu, da minha parte, está tranquilo, né? Ao menos os prefeitos que estavam, né, na outra chave, eu tenho a liberdade de falar de Rick, de Regis Machado, conversamos muito, é uma pessoa que eu admiro pra caramba, sabe, um gestor excelente. Então, hoje nós temos uma relação muito boa, né? Tem outros prefeitos também que não votaram em mim de forma assim declarada, mas por questão de compromisso, de aperto de mão. E a gente tem que respeitar isso, né? Mas hoje eu quero sempre atender da melhor maneira possível. Eu creio que alguns já perceberam isso. Tampinha, por que um prefeito tem que ser filiado ao Simãs? Qual que é a maior vantagem que a filiação ao consórcio traz para uma prefeitura? Ó, o Simãs hoje, ele veio com um propósito de facilitar a vida dos gestores, né? Então, assim, o poder de compra do Simãs hoje, ele é imensurável. Tá? Então, assim, não estou falando de 150, qualquer processo que a gente faz hoje, aparecem inúmeras empresas com o desejo de oferecer um serviço. E justamente por nós termos esses órgãos fiscalizadores do lado da gente, é perceptível, né, que os prefeitos querem ter, né, esse apoio do Simãs no que se refere a poder de compras. E também nos trabalhos prestados, como, por exemplo, a perfuração de poços artesianos. Conseguimos isso com o ministro Alexandre Silveira, na época era senador, e o Rodrigo Pacheco, né, numa interlocução de Valmir Moraes e toda a equipe. Então, assim, são alguns serviços. As assessorias que nós temos, né, com profissionais hipercapacitados, com condições de facilitar a vida dos municípios, dos municípios, dos gestores, os treinamentos, a educação continuada. Mas o maior gargalo hoje dos Simãs é o poder de compra. Então, o que acontece? Os prefeitos hoje têm, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, nós fizemos licitação de veículo em Curral de Dentro. Quando você vai para uma licitação via Simãs, a diferença, talvez, de um veículo para o outro, de um município para um consórcio, chega a ter 10, 15 mil reais. Né? Então, ou seja, o poder de compra dos Simãs é muito grande. Agora, por exemplo, o senador Carlos Viana teve um projeto juntamente com o deputado Arthur Santiago, eles colocaram 5 milhões do Simãs para um projeto de pavimentação. Então, vários municípios, inclusive o Curral de Dentro, recebeu esse recurso agora, né, em obras. Então, ou seja, muitos municípios, foi Curral de Dentro, Cachoeira, Santo Paraíso, Salinas, Fruta de Leite, agora está em Gramogol. E acaba ficando mais fácil que é uma licitação só, né? Uma licitação só, e atende vários municípios, né? E entregou também 24 tratores lá para o pessoal, para um trabalho de fortalecimento da agricultura familiar. Então, assim, são coisas que o Simãs tem uma facilidade. O Simãs ele não tem uma burocracia, né, grande como tem outras instituições. Então, quando você, imagina que você seja um deputado, faz uma indicação para a cidade e tal, ali a gente faz o termo de sessão, né, e entrega aquele bem, tá? O bem pertence ao Simãs. Mas as normas, as diretrizes, as leis, né, nos dá a condição de aquele implemento ser feito uma concessão para aquele município. E ele faz o uso, né, daquele bem, e sabendo que aquele bem pertence ao Simãs. Então, o Simãs virou, de uma certa forma, uma instituição muito forte, e os prefeitos buscando muito pelo serviço prestado. Então, todas as áreas hoje, você imaginar, nós temos serviço.
Tampinha, agora você está numa frente de batalha interessante, né? Porque no momento em que o governo federal destrava um sonho antigo da região, que é o processo de concessão, de privatização da BR-251, notadamente nesse trecho de Montes Claros até a BR-116, passando por Salinas, uma estrada perigosíssima que ceifa vidas todos os dias, diariamente praticamente, né? Você tá ali tocando essa. Agora você criou um movimento pela dignidade da BR-251, entendendo que esse projeto pode ser melhorado, revisto, né? Para que explica qual que esse movimento, como que ele está acontecendo e quais são as principais reivindicações do CIMANS em nome dos prefeitos da região sobre esse projeto específico da 251. Bom, quando nós iniciamos, eu falei um pouco do consórcio, né, o CISAP, que eu fui presidente do consórcio, e usando a marca CISAP, nós conquistamos a confiança dos colegas prefeitos, da população, e ganhamos também a atenção do governo do estado. E assim nós conseguimos a pavimentação de vários trechos, né? E quando nós chegamos no CIMANS, eu até falei, ó, tem algumas bandeiras que eu gostaria de defender. Dentre elas, seria a privatização, porque nós não somos contra a privatização da BR-251. Deixar bem claro isso. O que nós queremos é que a duplicação ela seja feita de forma que nós possamos ter uma estrada que ofereça mais conforto, segurança, comodidade, sabe, dignidade para aqueles que trafegam por ali. Então, eu, por estar prefeito de Curral de Dentro, eu sempre passei nessa estrada. E, às vezes, tem alguns trechos que você lembra, passa por o trecho, e, às vezes, o coração aperta, porque você lembra de pessoas, de entes queridos e amigos que morreram super acidente naquela BR ali. Então, quando o governo propôs a privatização da BR com a proposta de duplicação, nós entendemos que era uma oportunidade. E aí ressalta que o trabalho que o Ronaldinho fez, né, de junto com a NTT, promover a audiência pública com a participação dos consórcios, entramos junto do CIMANS, o Codanorte, né, como eu falei, a AMANS, SAMU e vários outros consórcios regionais, nós fomos lá participando. Mas quando a proposta veio, nós entendemos que foge completamente da nossa realidade. Eles propôs ali a privatização, né, da BS 251 e a 116, falando da 251 são 304 km, propôs de início 24 km, né? Então, assim, é uma 24 quilômetros de duplicação, que seria basicamente de Montes Claros até Francisco Sá, né? Nem chegaria a Francisco Sá, porque daqui a Francisco Sá dá 4. Isso, né? não, de Montes Claros, desculpa, Montes Claros até o trevo de Janaúba. Né? Então, assim, aí nós entendemos que, mesmo que o prazo da audiência pública, que seria um instrumento para regulamentar o leilão de privatização, nós entendemos que o mais importante é o projeto. Então, ou seja, e qual seria, como que essa audiência pública deveria ter acontecido? Da forma que nós estamos propondo agora. Eu entendo que seria assim. Que a audiência pública é o quê? Você dá voz e vez ao povo, para que eles possam, de uma certa forma, expressar os seus anseios, e aí o governo, seja ele municipal, estadual ou federal, pegar aquilo ali e elaborar um projeto de forma que venha atender os anseios. E assim, pós essa audiência pública lá, dia 3 de fevereiro, teve outra dia 10, e assim mesmo assim nós não tivemos uma resposta. Aí foi quando nós tivemos a ideia, né, de promover esse movimento pela dignidade, mas antes disso, quando eu tive a ideia, né, ter um parceiro Geira, eu falei assim, não, vamos compartilhar com outras pessoas, outras lideranças, outras instituições. Foi que nós chamamos a AMANS, porque a AMANS foi uma das pioneiras do projeto da audiência pública, foi no posto Dantes, que hoje na BR é o maior que tem, dentre todos, né, e convidamos os proprietários para passar do projeto, eles acharam a ideia interessantíssima, depois viemos para a imprensa, viemos para a Polícia Rodoviária, viemos também para o Corpo de Bombeiros, todo mundo. E aí nós fizemos uma reunião, propomos a ideia, todo mundo achou interessante, e aí a partir daí nós estamos para uma mobilização com os caminhoneiros. Então, desde quando nós decidimos, eu venho todos os dias. Se eu gastava 4, 5 horas para chegar a Moscou, eu cheguei em Corda, eu estou gastando 8, 9 horas, porque eu estou parando os postos, conversando com os caminhoneiros, porque no dia da audiência, porque eu falei que os caminhoneiros não conheciam o projeto, não conheciam. E alguns, né, acharam que não, que conheciam, que foi muito divulgado. E eu tirei a prova pessoalmente. Eu andei e parei de vários postos, conversei com eles, de lá para cá, mais de 100 caminhoneiros. Nenhum deles conhece o projeto. Nenhum. E aí foi quando nós tivemos a ideia de propor um projeto que a NTT, né, ela quer, e a gente vai propor uma contraproposta. Um anteprojeto. Um anteprojeto, sabe? Dentro das opiniões que a gente conhece a BR. Então, a gente sabe o que é. Quando nós convidamos o Corpo de Bombeiros para participar com a gente, o SAMU, nós trouxemos números
que eles nos forneceram, né? Então, ó, aqui é uma região, sofre tantos acidentes esse ano, tantos acidentes aqui, tantas ocorrências, vítimas fatais, enfim, desses números, pegamos a Polícia Rodoviária, vamos pegando essa informação, então nós mostramos quais são os pontos estratégicos para ser feito investimento, né, o que seria interessante fazer. Então, hoje, nós propomos, dentro do que nós queremos, vamos levar isso para sábado agora, lá no posto D'Angeles, é o quê? Que seja, no mínimo, duplicado 80 km, né, que isso vai pegar da saída de Montes Claros, né, até o trecho de Francisco Sá, e aí depois a gente pega a Serra de Salinas, né, que é outro trecho muito complicado, e aí a gente entende que devemos também ter o bom senso de entender que o governo vai dar conta de duplicar 100% da BR. Isso aí não dá. E fazer a terceira faixa em alguns pontos. Outro pedido que nós temos é a cobertura de telefonia de celular, né, de sinal de celular, durante toda a BR, sabe? É um dos nossos pedidos também. Que as operadoras, né, seja ela qual Vivo, TIM, Oi, todas, a Claro, né, que elas possam colocar essa cobertura. Outro ponto que nós discutimos também, a importância da gente de fazermos os helipontos, porque toda vez que tem uma ocorrência, às vezes o corpo de bombeiro para fazer o SAMU para fazer um atendimento via helicóptero, tudo, eles não têm onde pousar, às vezes tem que pousar na cidade vizinha, no campo, aí todo aquele trajeto de pegar a pessoa ali. Ou tem que interromper a própria rodovia. Ou tem que interromper a própria rodovia para fazer. Então, se nós tivermos os helipontos em alguns trechos, né, que isso será determinado pelo Corpo de Bombeiro, são para nos ajudar nesse apoio rodoviário, então eu creio que são algumas ações que. E pelas conversas prévias, com certeza teve conversa prévia com o governo, com a NTT, como é que está aí? Está sendo bem recebida essa demanda, Tampinha? Na verdade é o seguinte, a última conversa que nós tivemos com a NTT foi na audiência pública. Mas nós estamos estreitando laços com todos os parlamentares. Eu volto a ressaltar que isso aqui não é uma bandeira partidária. Tanto que nós conversamos com deputados da esquerda, direita e centro, conversamos com senadores, estamos conversando com todo mundo para que eles entendam que é um projeto de bem comum. Nós não queremos que nenhum deputado ou senador pega este movimento, né, e tente, de uma certa forma, uma promoção. Como nós não queremos essa promoção, né, nós queremos é o quê? Que todos os nossos prefeitos especiais usem a força que nós temos, que nós consigamos, de fato, sensibilizar a nossa população da importância que é o projeto e de forma que nós consigamos dar uma dose de contribuição, levando em conta a oportunidade que a gente está tendo, né, de estar prefeito hoje. Então, assim, independente do resultado, eu, particularmente, eu me sinto tranquilo e realizado, porque eu estou fazendo a minha parte, né? Então, o que nós queremos aqui é chamar a atenção do governo. Ó, a partir daí, desse momento, agora do dia 12, nós vamos, mais uma vez, convocar os colegas prefeitos para que nós possamos ter um momento, né, com o ministro do Turismo, com a NTT, com o presidente, né, com autoridades, com os deputados, para que nós possamos mostrar, ó, está aqui uma proposta, o projeto ideal seria esse aqui, vamos trabalhar em cima dele. Esse é o nosso problema, não queremos tomar nenhuma posição partidária, nada disso. É o que nós queremos, e justamente porque nós sabemos como é que funciona, né? Então, eu creio que o governo vai ter, né, a sua sensibilidade aflorada de entender que o projeto é de bem comum. Tampinha, falamos no início aqui sobre a questão da representatividade. Nossa região tem bons deputados, deputados de direita, deputados de esquerda, deputados de centro, enfim. Mas a gente já teve um período, e você é um prefeito, né, de um município relativamente pequeno, e que conversa com muitos outros prefeitos, que está numa posição estratégica. Olha só, o que a gente estava falando aqui. Na região ali do Alto Rio Pardo, que é aquela região próxima a Salinas, Taiobeiras e tal, nós já tivemos deputados Geraldo Santana, Péricles, Cilo Costa. Na região ali de Janaúba, região da Serra Geral, nós já tivemos Ael Brandão, que voltou para a política agora, prefeito de Nova Ponteirinha, nós já tivemos o Dimas Rodrigues, nós já tivemos o Adelino Dias, todos deputados, e alguns deles ao mesmo tempo. Na região de Pirapora, tinha o Vanderlei Ávila, tinha o Armando Costa, ao mesmo tempo. Na região de Brasília de Minas, cortando ali para dentro, Coração de Jesus, etc., você tinha o Zé Braga. Você tinha em Januário o Cleuber Carneiro. E posso estar esquecendo de alguém aqui. Hoje nós até temos alguns deputados com um viés mais regional, por exemplo, Oscar, que foi prefeito de Mato Verde, Ricardo Campos, que vem de São João da Ponte, embora tenha uma votação mais espalhada, mas o seguinte, a nossa bancada regional, ela diminuiu,
e perdeu uma característica que ela já teve de ser uma bancada regionalizada, contemplando mais micro-regiões do norte de Minas. Os prefeitos da região enxergam isso como problema ou acham que a política mudou e que é difícil reestabelecer esse tipo de representação? Bom, eu sou exemplo vivo que eu ainda acredito na política regional, que nós devemos, né, resgatar esses valores da nossa região com pessoas que têm esse perfil, que têm esse olhar. Quando eu falo isso, por exemplo, Danilo, ex-prefeito de Itabeiras, foi candidato, né, em 2022, e eu tinha o meu deputado naquele momento, que era o Leonildo Bolsas, apoiava ele, mas quando o Danilo saiu, e eu sempre vinha defendendo essas políticas, né, de valorização da nossa região, então eu iria entrar em contradição, né, quando saísse um candidato a prefeito da nossa região, que morasse ali, para apoiar outro deputado. E aí, o que que eu fiz? Eu fui até Belo Horizonte, conversei com o Leonildo, expliquei para ele a situação, né, e eu manifestou o apoio a Danilo. Então, eu fui o único prefeito da região a apoiar Danilo, assim, declaradamente falando, né? Então, e é tanto que a cidade que mais deu voto para ele, proporcionalmente falando, foi Curral de Dentro, né, em relação àquele momento. Então, assim, eu acredito. E hoje eu vejo também o que acontece. Município de 0,6, nós estamos extremamente carentes, dependendo das emendas parlamentares. E às vezes, quando você não tem um projeto desse consolidado, claro que a eleição é uma incógnita, não dá para E é você falar. verdade, né, Tampinha? Porque é o seguinte, hoje, do jeito que está o orçamento, acabou. Acabou. O ministério, os ministérios conseguem tocar os programas específicos no próprio estado. Antigamente, deputado estadual não tinha emenda. Hoje tem Sim, emenda e tem impositiva. positivo. Então, ou seja, é uma situação que, então, os deputados hoje, por exemplo, eu sou suspeito de falar, por exemplo, do deputado Arlen Santiago, né, já trabalhei muito tempo junto, é um deputado extremamente atuante, sabe? É um deputado que ele tem uma visão, assim, muito interessante, e é tanto que tem muitos municípios hoje, né? À toa que ele teve 107 mil votos nas últimas eleições. Então, assim, mas por outro lado, você vai ver outros deputados também. Agora, a nossa região, por si só, como você falou, já teve. E aí perdeu-se essa, como é que eu posso dizer assim, essa visão. Os prefeitos não viram mais dentro da nossa região essa liderança, mas justamente por quê? Porque ninguém se prontificou a isso, a fazer um trabalho a nível, né? Por exemplo, eu vejo que, por exemplo, o prefeito Taiobeiras era um prefeito que teria condições de ter alcançado esse objetivo. Mas eu, ao mesmo tempo que eu sou um apoiador e tudo, eu, tipo assim, eu sou um crítico, mas um crítico construtivo. Era um projeto que deveria ser trabalhado a longo prazo. Não daria para você fazer um projeto desse tamanho em cima da hora, aos 45 segundos do tempo, né? Então, acho que foi uma falha da gente também. Eu falo da gente porque eu apoiei, né? Mas eu vejo que a nossa região ela tem condições, tem pessoas com esse Mas ele perfil. passou perto, é o primeiro suplente, É o né? primeiro suplente, ficou faltando 560 votos. Passou perto. Passou perto. Eu acho que a Dan é maior do que tinha faltado muitos votos, né? A Dan é maior. Mas, enfim, é uma pessoa com uma capacidade gigante, mas eu acho que as regiões precisam trabalhar isso, sabe? Creio que o que eu estou falando aqui hoje, talvez, né, um deputado ou outro ele ficaria, mas eu vejo que os prefeitos, a maioria, tem esse compromisso com seus deputados, né? Hoje, Porque por exemplo, voto tem, né, que Tampinha? voto tem, entendeu? Hoje, por exemplo, eu declaro abertamente, meu deputado hoje é Arlen Santiago. Eu não abro mão disso. Por quê? Porque eu sempre falo, gratidão é uma prece que agrada a Deus. Estou no momento mais difícil que eu passei como gestor, mesmo ele ter sido meu adversário lá na gestão anterior minha, mas ele teve também a sensibilidade de olhar pelo povo de Corpos dentro. E nós, enquanto prefeitos, o que nós temos que pensar? Tem que pensar no povo. Então, se você tem ali hoje, eu tenho o deputado Marcelo Freitas e tenho o Arlen Santiago, são dois deputados que me dão uma condição de levar ao meu povo políticas públicas, investimentos, né, de qualidade. Então, o mínimo que eu posso fazer é de tentar mostrar para o povo que esses aqui são os melhores para o nosso município, entendeu? Agora, quando se trata de um projeto, porque nada se conquista assim, você tem que ter história, tá? Você tem que construir, não é uma coisa que vai acontecer do dia para o Mas você outro. está percebendo que existe algum clamor regional, alguma vontade assim das regiões de lançarem seus candidatos ou não? Ó, as regiões clamam, certo? Mas na verdade é o que eu falei. Às vezes o clamor, às vezes você escuta o clamor, mas você tem que entender assim, eu tenho um perfil, é como se um time tivesse precisando de um camisa 10 e eu jogo de zagueiro. Ou Sim. seja, eu não vou atender a demanda do meu time. Não é a coisa que se para porque está precisando, eu vou lançar meu nome. Você precisa ter um histórico, você precisa ter uma história, porque o poder de convencimento, ele não surge com palavras.
ele surge com trabalho, né? Então, ou seja, não adianta você falar, eu vou fazer isso, se você já teve a oportunidade de fazer e você não fez, né? Então, ou seja, eu acho que tudo isso que leva, por exemplo, como eu falei, o deputado Alan tem uma votação expressiva, porque ele demonstra todo o tempo que ele, quando tem a oportunidade, ele faz, assim como outros deputados também, né? Não quero aqui, estou falando do Alan porque a gente tem uma relação mais próxima, mas tem outros deputados também que têm esse trabalho, né? Então, mas eu acho que a região hoje ela precisa mudar o conceito, e acima de tudo ter coragem. Os prefeitos precisam ter coragem. Eu, particularmente, eu perdi no meu primeiro mandato as emendas estaduais, né? Perdi por apostar em um projeto da região. Mas não me arrependo, né? Em hipótese nenhuma, não me arrependo, porque era algo que eu acreditava. Hoje, essa minha posição também me deu um conceito de respeito pela região e também por outros parlamentares, que a partir do momento que eu aperto a mão, eu não E volto atrás. depois, quando você terminar o seu mandato, você vai ter essa coragem, Tampinha? Eu acho o seguinte, cultura a Deus pertence. Eu acho que todos nós temos que entender que existem umas coisas distintas, né? Que parecem ser muito iguais, né? Parece ser igual, mas não é, que é a questão da sabedoria e da inteligência. São duas coisas distintas. Eu acho que o cenário, por si só, ele vai falar para a gente. Eu, particularmente, todo político, né? Igual eu falo, quando ele entra para ser um vereador, ele sonha em ser um vice-prefeito ou um prefeito. Se o prefeito é prefeito, ele sonha em ter uma promoção, certo? Agora, eu não posso pegar um projeto para daqui 6 anos, né, e achar que esse é o projeto para mim. Não, meu projeto hoje é de fazer uma gestão municipal a nível do meu povo, conseguir fazer uma gestão no CIMANS, né, em favor de todos os meus colegas prefeitos, que eles possam se sentir representados, fazer um trabalho de alianças com o governo federal, com o governo do estado, com outras instituições. E a partir dali, deixa que o povo passe essa avaliação. Né? Ah, você não quer. Não, eu estou querendo dizer o seguinte: eu vou trabalhar. Se nós chegarmos num momento oportuno, entendendo que é uma oportunidade, eu não sou de perder oportunidade, sabe? Eu sou de pintor e eu gosto de abraçar com unhas e dentes. Mas hoje o meu projeto é fazer a gestão de por dentro, fazer a gestão do Simãs, ajudar os meus deputados, Marcelo e Alex Santiago, esse é o meu projeto. Então, como eu digo, o futuro a Deus pertence. Bacana de uma entrevista de 1 hora é que você espera uma coisa e acaba conhecendo uma história, né? E contando essa história para as pessoas. Sua história é muito bonita, muito inspiradora mesmo, né? O perfil do povo brasileiro, né? Que num país tão desigual, onde as pessoas precisam de tanta oportunidade, né, Tampinha? Não, Para poder, para poder, assim, eu falo, cara, que acontece, essas histórias me inspiram. E assim, eu, embora seja filho de um professor também, de uma dona de casa, de pessoas da classe média, mas eu não tive sei lá, 1/10 da dificuldade que você teve, né? E tenho muita consciência dos meus privilégios, e tento usar um pouco a minha profissão para poder denunciar desigualdades, para a gente ter uma vida mais igual, uma vida mais justa, né? Entre as pessoas. Isso é muito importante. Então, sua história, assim, muito bonita, vou guardar para mim. Assim, acho que as pessoas que assistirem vão se sentir muito inspiradas, né? É isso aí, porque o que para você pode parecer algo simples e para outros brasileiros, né? sim. Eu cheguei a ficar arrepiado aqui, cara. Sim, o bom que é vídeo, eu não tô mentindo, você tá vendo. Para outros brasileiros, para pessoas que, como eu, nasceram e foram criadas numa situação de um privilégio maior, vai ser muito bonito, sabe? Inspira muito e você pode ter certeza que são coisas que são muito importantes. De forma que você está de parabéns pela sua história. Espero que você volte aqui para eu poder te parabenizar pelo seu mandato no Simãs, né? Tomara que nós tenhamos essas questões muito positivas. Infelizmente, é só 1 hora, né? Mas assim, tudo de bom para você, muito sucesso, boa sorte. E eu queria, antes de passar para as suas considerações finais, te dar um presente. É um livro de um colega seu, professor de educação física também, olha a coincidência. Sim. Professor Georgino Neto, Gino, né? O outro livro, um livro de crônicas e contos, né? Para você poder, nessa sua vida atribulada, se tiver um tempo, ler. Muito agradeço muito, pode ter certeza. Vou ler sim. Seu colega professor e Bacana. professor de educação física. Bacana, fico grato aqui também pela oportunidade, tá? Hoje com os meus colegas, né, e quero até agradecer aqui a presença da nossa amiga Ibe Veloso, que
sempre dá visibilidade para todas as ações do Simão, toda a equipe. Bacana, obrigado, viu, Ívia, por sua presença aqui. Aproveito para agradecer a equipe técnica do El Rei Labs, onde nós estamos gravando. Dani, Murilo, Jonathan, Mercinho, o pessoal aqui propiciando essa estrutura para a gente que fica. Eu te falei, quando eu te encontrei, falou: você vai ver lá um produto, olha lá, melhor do que padrão de Rede Globo. E é isso que, graças a Deus, a gente está conseguindo entregar aqui, Tampinha. Obrigado, viu, cara? Muito bom você estar aqui comigo. Eu que agradeço pela A oportunidade, casa é sua. eu agradeço mesmo de coração e também coloco a minha cidade à disposição, né? Faça-nos uma visita. Até você, Vou lá. né? Ó, fui há muito tempo atrás. E assim, agora você falou que tem avenida para fazer caminhada, que tem o lago, tem várias coisas que não tinham. Sim. Eu fui tem tempo, viu, Tampinha? Então, eu creio que você vai se surpreender, né, um pouco com a nossa cidade, mas eu acho que o mais valoroso que nós temos lá é a humildade, a simplicidade e o acolhimento que o povo de Curral de Dentro, Maristela, tem em comunidades rurais. Que eu acho que é uma das coisas que nós conseguimos despertar no povo, é o sentimento de pertencimento que eu falei no início, né? Então, assim, gratidão, eu sempre falo, nada nesse mundo não nos pertence, tudo aqui é emprestado, não vejo motivo de nós criarmos situações constrangedoras com quem quer que seja para Isso aí. conquistar algo, né? Então, nós temos o nosso tempo que nós possamos usar com sabedoria, viver com excelência todas as oportunidades, de forma que nós deixamos um legado. Então, eu tenho certeza que meu pai e minha mãe, se eles pudessem, né, ver, eles estariam muito felizes, né, com todas as minhas conquistas. Era algo que eu sempre, se eu pudesse pedir algo para Deus, né, eu pediria isso, que eles pudessem estar vendo tudo isso. Porque eles sabem o quanto que nós passamos e ter um filho hoje, está onde eu estou hoje. Então, gratidão a Deus, nada a reclamar, só agradecer mesmo. E a todos que nos acompanham, muito obrigado. Naqueles que quiserem também seguir lá, Adaildo Rocha, adaildo.rocha, underline Tampinha, é o nosso Instagram, né? Então, assim, estou muito feliz por tudo que Deus tem me proporcionado. Nem mereço tudo isso, né? Mas grato a Ele por tudo e pelas pessoas que ele colocou na minha vida. Então, e você é uma delas, né? Que me dando uma oportunidade aqui de poder falar para Montes Claros, que é a nossa capital mineira, Na né? verdade, você está falando aqui para a internet, nós somos para fora Para aí. fora todo, né? E quando eu falo Montes Claros, porque o povo de Montes Claros me acolheu muito bem. Ô, Tampinha, aqui só vem gente que, tipo assim, que vem bem recomendado, sabe? Senão nem vem. Aqui tem meu nome, é PC Cash, aqui eu falo isso com os convidados. Nós fizemos para isso, para dar voz a. E assim, de novo, não sabia que nós estaríamos diante de uma história tão legal, tão bonita, tão bacana. Obrigado. Eu que agradeço, dou um forte abraço a todos, que Deus abençoe. Eu sempre digo, beijo no coração e o resto a gente vai atrás, né? Assim, saúde e paz, sempre. Gente, esse foi o 20º. Voltamos semana que vem com o 21º. Um abraço a todos e todas.